Olá, pessoal, vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um A Vida Não Para e a gente vai começar falando de saúde. Você sabia que pela primeira vez a saúde renal, ela foi reconhecida como prioridade global pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde? A resolução aprovada em Genebra marca um avanço bastante importante na prevenção e no tratamento das doenças renais, especialmente em países mais vulneráveis, assim como o Brasil. Para falar sobre essas questões, eu estou aqui com a doutora Suzana Grefin, que é nefrologista, e eu quero aproveitar esse momento para te convidar, você que está nos assistindo aí do outro lado, para que você entre em contato com o nosso WhatsApp, que vai ficar liberado e aberto aqui para você enviar a tua pergunta, ok? Saúde renal é o tema já do início do nosso programa de hoje. 419-8793-6281 é o número para você interagir aqui com a gente. Para iniciarmos essa conversa, doutora, acho que nada melhor do que a gente explicar primeiro que tipo de sinal as doenças renais dão, ou se existe algum sinal. Eu acho que o mais importante, Carla, é dizer que as doenças renais são silenciosas. Todo mundo espera que a doença renal dê aquela dorzinha nas costas, algum desconforto nesse estilo, mas a verdade é que a doença renal, ela não manifesta sinal e sintoma nenhum até que ela esteja em estágios muito avançados. Ou até mesmo as doenças renais avançadas, em algumas situações, elas nem nessas situações, elas manifestam algum sinal ou sintoma. Totalmente silenciosas. Totalmente silenciosas, e esse que é o perigo. Então, qual é a grande recomendação? Que principalmente as pessoas que tenham fatores de riscos para doenças renais façam exames precocemente para tentar descobrir essas doenças o mais cedo possíveis, porque a doença renal crônica ela é totalmente prevenível e controlável desde que ela é diagnosticada precocemente. Certo. Para a gente colocar aqui algumas questões. Por exemplo, a gente quando fala de doença renal, existem inúmeras, mas assim, para a gente poder entender, se o meu pai, se a minha mãe teve alguma questão, alguma doença renal, preciso até de um transplante, né? Eu tenho esse gene, eu posso também ter esse problema? Você ter alguém que tenha na família, alguém que já fez diálise ou alguém que já teve doença renal crônica na família, isso é um fator importante, é um fator de risco para você ter doença renal também. Então isso é importante que você tenha uma avaliação periódica para saber se você tem doença renal. Agora, além disso, pessoas que têm diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, obesidade, os idosos, também são pessoas que têm fatores de risco fortíssimos para ter doença renal crônica e por isso elas também merecem ter avaliação da doença renal de uma maneira frequente. Então, assim, não são só os idosos, não são só os adultos, mas, por exemplo, se uma criança, a gente está falando de uma criança que descobriu diabetes tipo 1, por exemplo, né? Ela também tem que fazer esse acompanhamento sempre? Ela também tem que fazer esse acompanhamento sempre, porque essas doenças, elas também levam a uma degradação na função renal se ela não for tratada e acompanhada também. Ok. Já que ela é silenciosa, já que é difícil de descobrir realmente se você tem ou não tem. Aliás, descobrir não é tão difícil assim. A questão é você ir ao especialista para tentar descobrir se existe algum problema. Na questão dos sintomas, você falou que ela é silenciosa, mas quando ocorre, por exemplo, aquela dor, né? A dor dos rins, que dizem que é insuportável. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas assim, eu imagino que você de casa, que já possa ter passado por uma situação dessa, a dor deve ser realmente angustiante, né? Nesse ponto, quando a pessoa chega, por exemplo, no hospital e vai fazer a investigação, pode ser tarde demais? Então, na verdade, a dor nos rins que a pessoa sente acontece em situações mais específicas, como acontece quando tem pedra nos rins, quando tem uma infecção urinária alta. A doença renal crônica, a que todo mundo tem mais medo, que é a que pode levar à diálise, ela não chega a fazer dor renal. Ela leva outros sinais e sintomas. Ela pode causar enjoo, perda de apetite, náuseas, coceira pelo corpo, mas mais uma vez, isso só acontece em estágios muito avançados da doença renal crônica. Você não vai esperar ter esses sinais e sintomas para procurar um especialista. Se tem fatores de risco para a doença renal crônica, tem que fazer os exames adequadamente de uma maneira mais precoce. A mudança na cor do xixi, por exemplo, pode ser um sinal? Acho que o que mais chama atenção, talvez, que
deve alertar as pessoas a fazerem algum tipo de ida ao médico é principalmente espuma na urina. Se você percebe espuma na urina, talvez isso já seja um fator de alteração, que pode significar presença de proteína na urina. E proteína na urina já significa alteração renal importante. E o xixi preto? Que muita gente fala, o xixi preto pode ser um problema muito sério renal. Tem alguma conexão ou não? O xixi preto, ele pode ser um problema renal, pode ser um problema hepático. De qualquer maneira, seja um, seja outro, ele merece uma investigação médica de uma maneira mais urgente. Super importante. Doutora, já tem participação por aqui. Gleibe, bem-vindo. Muito obrigada pela mensagem. Vamos lá. Boa tarde, sou motorista de guincho. Sempre me previno tomando água, com medo de problemas nos rins. Tem alguma outra dica? Sou de Caiapônia, é assim que pronuncia? Caiapônia, Goiás. Muito obrigado, Gleibe. Muito obrigada pela mensagem, viu? Doutora, tem alguma outra coisa? Porque assim, água a gente sabe que a gente tem que tomar e assim, a gente tá no momento, eu não sei como é que tá aí em Goiás, Gleibe, mas aqui em Curitiba tá muito frio. E no frio intenso a gente acaba tomando menos água, né? O que deveria ser o contrário, né? Acho que é importante, beber água definitivamente é muito importante. O controle de sal na alimentação também é muito importante. E ter uma alimentação saudável como um todo, tá? Praticar atividade física é muito importante para os rins também. E controlar as doenças de base, porque as doenças que afetam o corpo afetam os rins. Os rins são um grande para-raio das doenças que a gente tem no corpo. Então, se tem diabetes, tem que tratar o diabetes, tem que controlar a hipertensão, tem que controlar as doenças que a gente tem no nosso organismo. Tudo que faz bem para o nosso corpo vai fazer, consequentemente, bem para o rim também. Então, ter uma vida saudável como um todo vai afetar o rim de uma maneira positiva, consequentemente. Refrigerante, vamos falar dele, né? De um dos vilões dos nossos rins. Gente, tem muito vídeo rolando na internet, inclusive, de médicos mostrando pedras que foram retiradas aí, né? De pessoas que tomam muito refrigerante. E é impressionante, o nosso organismo produz realmente esses cálculos, né? Grandes. Definitivamente refrigerantes são alimentos, bebidas que fazem muito mal para o organismo, de várias formas, tanto pelo açúcar quanto pelo outras substâncias que estão presentes, principalmente em refrigerantes do tipo Coca-Cola também, que tem algumas substâncias que são mais ricas em oxalato, por exemplo, que tendem a formar cálculos. Então, refrigerantes definitivamente não fazem bem para os rins de nenhuma forma. Bebam água, que a água faz muito bem. Tem algum outro alimento, se a gente pode chamar assim, né, que prejudica os rins e as pessoas às vezes nem imaginam? Esses alimentos industrializados, multiprocessados, como linguiça, nugget, mortadela, presunto, definitivamente fazem mal. Esses temperos estilo glutamato monossódico que vai nos lamens. Nesses lamens da vida, todos eles fazem muito mal. Todos esses alimentos que têm esses multiprocessados, ultraprocessados, com esse sal adicional, todos esses alimentos que têm esse selinho, alimento com adição extra de sódio, todos eles fazem muito mal para os rins. Então, evitem, tá? Dica aqui para você evitar esse tipo de consumo. Claro, para o seu próprio bem. Agora, doutora, tratamento. Descobrimos aí, temos um problema, né? A pessoa, de repente, que tá nos assistindo, tem pedra nos rins, né? Existe um tratamento? Existe, ou é só cirúrgico? Como é que funciona esse processo da descoberta do problema até a finalização dele? Descobrindo, por exemplo, no caso, como você disse, pedra nos rins. Temos duas abordagens para pedra nos rins. Temos a abordagem para a retirada das pedras, que varia de acordo com o tamanho, varia de acordo com a densidade, com a localização delas. Quem faz esse trabalho é o médico urologista, tá? E temos o trabalho de evitar a formação de novas pedras. Esse trabalho que é feito pelo nefrologista. Então, caso você tenha descoberto que tem uma pedra nos rins, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar uma consulta com esses dois profissionais para fazermos tanto a retirada da pedra quanto a avaliação para não termos mais a produção dessas pedras.
a ida ao nefrologista é muito falha pela maioria das pessoas. Porque justamente as pessoas vão ao urologista, retiram as pedras, continuam formando outras, vão ao urologista, continuam formando outras, mas elas não vão até a base do problema, que é a formação das pedras. Por isso que é importante, além de ir ao urologista para retirar as pedras, que essas pessoas também vão ao nefrologista para justamente não haver a formação de novas pedras. Mesmo mulheres? Mesmo mulheres. Ah, tá, porque o urologista é né, o ginecologista dos homens, né? Mas aí quando se trata de mulher, precisa ir realmente no urologista também. Para a retirada da pedra, o urologista se faz presente também nessa situação. Entendi. Doutora, acho que pra gente finalizar, eu quero que você dê uma dica bem pontual para quem está nos assistindo. Porque assim, quando a gente fala de mudar a alimentação, não é uma coisa que vai acontecer agora. Pode ser que você mude tua alimentação, daqui uma semana surge uma pedra no teu rim e você fala: ei, eu mudei minha alimentação, tô comendo melhor faz uma semana, mas você tá 30, 40 anos comendo errado. Então pode ser que aconteça ainda, né? Sim. Definitivamente, mudança do estilo de vida não é uma coisa que vai transformar a sua vida de hoje para amanhã. Então, é uma coisa que a gente tem que mudar paulatinamente, de uma maneira gradual, de modo a ser uma coisa mantida na sua vida. Agora, como mensagem final, eu acho que o mais importante que eu gostaria de passar para todo mundo é que, se você tem fatores de risco para a doença renal, você deve ir ao nefrologista, você deve pedir ao seu médico para dosar a sua creatinina e fazer a sua albuminúria. São esses seus 2 exames principais que você deve fazer. Peça ao seu médico para fazer esses 2 exames, que esses 2 exames são importantíssimos para você avaliar a sua função renal. Se você tem hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, obesidade e é idoso e tem história de doença renal crônica na família, peça para o seu médico fazer esses 2 exames, creatinina e busca de albuminúria na urina. Muito bem, doutora, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber. Obrigada. Para você de casa, já que a gente está falando de saúde, vamos falar principalmente para quem tem diabetes. Olha aí o recadinho. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose, diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Valeu, Ellen. Gente, o intervalo é super rápido e daqui a pouco a gente volta para falar. Adivinha? Sobre o frio. Sim, meus amigos, o frio ele chegou e chegou em vários cantos do Brasil. Daqui a pouco a gente fala dele. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
E esfriou legal em todo o Brasil. Você sabia que hoje atingiu o pico, né, desse frio que começou lá na segunda-feira? A gente vai mostrar aqui para vocês, para você ter uma noção das temperaturas, tá? A gente fez uma avaliação e segundo o Climatempo, as capitais que irão atingir as temperaturas mais baixas ainda são essas aqui, ó. Curitiba tá 0,3, tá? Mas o celular eu acredito que tenha arredondado, porque a gente estava marcando 1 grau negativo, tá? -1. Porto Alegre, 1,9, menos 1,9, quase 2 abaixo de zero. E São Paulo, também 6,2, 6,1. Então, assim, muito frio em todo o Brasil, essas cidades, inclusive São Paulo, que não é uma cidade que tem previsões de mínimas, como a gente está mostrando aqui. A previsão mínima de 5 graus, por enquanto, chegou então a 6,1, tá? Positivo. Na capital paulista, a temperatura mínima mais baixa registrada no ano foi de 8,8. Tá? Isso lá no dia 30 de maio. Então, tá muito, muito frio em todo o Brasil. Boa parte dele, pelo menos, né? A tendência é de que a massa de ar polar siga avançando nos próximos dias e o frio deve durar ao menos até a próxima sexta, então até sexta-feira. Aí, final de semana, em algumas regiões chove, em outras regiões o sol aparece, tá? E nós temos imagem do frio em algumas cidades do sul do Brasil. A gente tá mostrando aí a região de Curitiba. Olha as capivaras, gente. Olha as capivaras procurando um espacinho no sol. Tá? Aqui a gente tem imagem de alguns parques aqui de Curitiba. Esse também, mais um parque aqui de Curitiba. A gente também vai mostrar a região de Gramado, no Rio Grande do Sul, que amanheceu uma geada fortíssima de 2 graus. É lindo, né? Mas quem tá sofrendo, quem vive nessa cidade sabe o quão difícil é, né, gente? Os catarinenses também, a gente tem imagem aí de Bom Jardim da Serra em Santa Catarina, na Serra Catarinense. As temperaturas variaram entre -5 a -6 graus. Imagina, -5 graus abaixo de zero, 6 graus abaixo de zero, é frio demais. Então tá aí um pouquinho dessa imagem que para muitos é linda, mas para outros tantos que precisam levantar cedo, sair de casa, né? Principalmente, a população de rua sofre demais, né? Os bichinhos que estão na rua sofrem demais, então é bonito até um certo ponto, né? E a gente espera que essas pessoas e esses animais possam se proteger de alguma maneira contra esse frio todo. Agora vamos falar de festa. Fé é tradição, uma festa popular, claro, onde se encontram aí a celebração de São João Batista lá em Recife. A gente vai conferir como foi o dia do santo na cidade, com a reportagem da querida Luciana Falcão. Vamos lá. A fogueira na frente da igreja mostra que é dia de São João. No bairro do Sancho, no Recife, o arcebispo Dom Paulo Jackson presidiu a solenidade da Natividade de São João Batista. A pequena igreja estava lotada de fiéis para celebrar o santo, primo de Jesus, precursor do Salvador, que tem tanto a ensinar ao povo de Deus. Neste mundo de tanta busca de holofotes e de luzes sobre si mesmos, São João tem a ousadia de não querer ser o protagonista, dizer que o protagonista é o outro. O pároco Irismar Farias recebeu o arcebispo para o encerramento do novenário. A festa deste ano mostrou São João Batista como peregrino da esperança, vivendo a palavra, a oração, a caridade e a missão. A Arquidiocese de Olinda e Recife tem 4 paróquias dedicadas a São João Batista. Capelas são dezenas. Esta é a única paróquia localizada na cidade de Recife. Foi fundada em 1955 e a devoção ao santo se renova a cada ano de festa. Aquele que se assemelha a Maria na humildade e no apontar para Jesus é celebrado de forma especial no Nordeste. A festa acontece para além dos altares. Nós desejamos que a celebração da festa de São João seja um incentivo para que nós também busquemos viver a amizade com Jesus, apontando sempre para Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cultura nordestina foi representada pelo coral do movimento Procriança, obra assistencial da Arquidiocese. A participação das crianças e adolescentes, logo depois da missa, virou tradição na paróquia.
Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. E festa é o que não falta nessa época do ano, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar da festa aí do seu vigário, tá? Daqui a pouco. Agora um recadinho do Johnny para você que tá sentindo dores pelo corpo e às vezes culpa o travesseiro. Mas pode ser o seu colchão, hein? É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não tá funcionando direito. Presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime, box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime. Isso aí. Valeu, Johnny. Quero te fazer um convite agora bem especial para que você participe do primeiro avivamento de casais da Associação Evangelizar é Preciso, com a participação do Dunga e da Neia. Será no dia 19 e 20 de julho, aqui no Anfiteatro Jesus da Santa Chagas. Então você pode fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição, a sua, do seu par, do seu esposo, da sua esposa, no nosso site evangelizarepreciso.com.br. Ontem foi comemorado o Dia Nacional da Araucária, que é o símbolo aqui do nosso estado, aqui do Paraná. E no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, a data foi marcada por um gesto simbólico e cheio de significado. Uma muda clonada de uma araucária de mais de 700 anos de vida, que caiu durante um temporal aqui na nossa região, foi plantada nos jardins do palácio. A gente vai lá conferir junto com o Lucas Marconsoni, olha só. Em um gesto simbólico de resiliência e inovação científica, o Paraná marcou o Dia Nacional da Araucária com o plantio de uma muda clonada da árvore gigante, que era considerada a mais alta e antiga do estado, que foi derrubada por um temporal em 2023 na cidade de Cruz Machado, na região sul do Paraná. A solenidade ocorreu nos jardins do Palácio Iguaçu, sede do governo estadual em Curitiba, e contou com a presença do governador em exercício Darcy Piana e do secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca. Essa araucária foi recomposta geneticamente pela Embrapa e agora ela vai ficar aqui como um símbolo da permanência da araucária como bioma na paisagem do Paraná e na alma paranista ou na alma dos paranaenses. Memória da nossa Embrapa em fazer com que a nossa araucária venha para a história do nosso novo Paraná. A muda da espécie Araucária angustifolia é resultado de uma pesquisa inédita feita pela Embrapa Florestas, que resultou na clonagem da árvore de mais de 700 anos através dos tecidos adultos. A clonagem de uma árvore tão antiga apresentou grandes desafios. No entanto, o sucesso da pesquisa resultou na produção de 4 mudas de tronco, preservando o DNA da árvore original. Isso é importante por quê?
Essa planta, talvez ela tenha alguma característica, né, genética que fez com que ela conseguiu sobreviver esses 700 anos, passar todas essas questões climáticas e tal. E agora é o começo de uma série de novos estudos em cima desse ser vivo, né, que nós conseguimos manter. As mudas clonadas, por serem originárias de tecidos adultos, terão um porte menor do que a árvore original. Contudo, uma característica promissora é que elas começarão a produzir pinhão mais cedo do que uma árvore convencional. Linda demais, né? Tem proteção ambiental para a araucária em todo o Brasil, mas principalmente aqui no nosso estado. Mais um convite especial está chegando, Arraiá do Seu Vigário, dia 4 de julho, às 19 horas, aqui na TV Evangelizar. Então você já vai se preparando com a sua camisa, com a sua botina, né? Vai preparando a tua receitinha deliciosa para esse dia especial aí na sua casa, que a gente vai fazer uma festança por aqui. Momento de fé, de música e de muita oração também. Agora vamos falar de cãibra, de dores musculares e até espasmos, né, Luquinhas? É isso mesmo, Carla. Dores musculares, cãibras frequentes, aquela fraqueza que você sente às vezes, ou até mesmo aquela dor de cabeça muito constante que se repete dia sim, dia não, ou todos os dias, é sinal de que falta um mineral. O famoso mineral da vida no seu organismo, que é o magnésio. E é por isso que eu falo do magnésio quelato para você. Magnésio quelato, você consegue suplementar a quantidade ideal do magnésio no seu organismo e evitar que o seu corpo sofra tanto com a fraqueza, com as cãibras. Inclusive, as cãibras e a fraqueza muito frequente é sinal da falta desse nutriente, desse mineral. É por isso que você precisa suplementar. Utilizando o magnésio quelato, você consegue suprir essa necessidade e ainda aliviar dores crônicas, dores musculares, diminuir as cãibras, ter de volta a sua saúde e, claro, recuperar o bem-estar que você precisa. Liga no 0800 591 8773 e peça já o seu magnésio quelato, que eu vou manter a promoção que eu estava fazendo aqui desde o início da semana. Vou te mandar de presente o Rádio Retrô, vou te mandar também 4 meses de cálcio e aquele desconto especial para você que assiste aqui o A Vida Não Para. Mas você tem que ligar para garantir. 0800 591 8773. Pedir o seu magnésio quelato agora. Garante desconto, garante presente, garante sua qualidade de vida de volta. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até quanto você vai querer continuar perdendo a sua vida? Até quanto você vai gastar para poder investir em saúde de verdade com magnésio quelato? O magnésio quelato é o aliado da sua saúde, natural, não tem contraindicação e você não precisa se preocupar que eu facilito o pagamento para você lá para agosto. 0800 591 8773 é o telefone para você ligar, pedir o seu magnésio quelato e fazer esse tratamento que vai trazer para você saúde de qualidade. Liga 0800 591 8773, Carlinha. Valeu, Luquinha. Gente, o programa hoje foi assim, ó, a jato. Que loucura. Vem aqui comigo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A gente vai mostrar umas imagens, assim, do que aconteceu com as regiões pelo sul do Brasil. Principalmente no sul, porque, olha, amanheceu assim. Você já imaginou olhar pela janela e só ver gelo? Tudo com muito gelo. Isso aqui é geada, gente. E a geada, infelizmente, mata muitas plantas, né? Porque ela queima a superfície. Quem tem, por exemplo, lavoura, né? Ou planta alface, hortaliças, tem que cobrir antes que chegue essa geada, conhecida como geada negra, inclusive, né? O pessoal da Defesa Civil acaba avisando sempre um dia antes, né, sobre a geada negra, porque ela vai arrasar com muitas plantações. Então tá aí. É bonito para uns, mas é difícil para outros também. A gente encerra o programa de hoje com essa imagem linda aqui do nosso sul, geladinho. Região de Urupema, em Santa Catarina, Curitiba, Porto Alegre. Então, muito gelo por aqui, muito frio. A gente divide um pouquinho, né, do nosso frio com o calor de vocês aí do outro lado, que eu sei que lá aí perto aí da região de Fortaleza tá o quê? Uns 27 graus? Nossa, a gente queria estar aí abraçadinho com vocês, viu? Um beijo bem grande. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.